Classe, tudo bem? Boa noite, então. Vamos iniciar a nossa aula hoje. Nós vamos falar da Bíblia, tá bom? Então, é a nossa aula número 5. Eu agradeço cada um de vocês que está aí. Deixa eu mudar minha telinha aqui para mim vê-los, que eu não estou vendo ninguém na realidade. Eu tenho esse problema de ocultar esse vídeo. Perfeito. Estou vendo já alguns aqui. Então, a nossa matéria de hoje, a nossa aula, vai ser assim, o que eu preciso saber sobre a Bíblia, né? O que eu preciso saber sobre a Bíblia? E dentro disso, então, nós vamos discorrer por 4 pontos. O primeiro vai ser o que é a Bíblia, depois, quem escreveu a Bíblia, como a Bíblia foi escrita e como usar a Bíblia. Tá? Então, nós vamos falar desses 4 temas para a gente poder entender um pouquinho. É uma aula, praticamente uma aula de história. Eu vou procurar não ser muito maçante, eu vou pedir para vocês me ajudarem alguma coisa, para a gente não ficar cansativo. Tá? Então, o que é a Bíblia? A Bíblia, na realidade, queridos, é uma biblioteca com 66 livros. Tá? E a Bíblia possui 2 grandes divisões. A primeira é o Antigo Testamento, com 39 livros. E o segundo é o Novo Testamento, com 27 livros. Então, a Bíblia é o Antigo Testamento, com 39 livros, e o Novo, com 27 livros. E como são divididos esses livros? Nós vamos ver agora um mapa, na realidade, um mapa, dessa maneira. Então, nós temos aqui, gente, Antigo Testamento. Olha os livros, nós chamamos de Pentateuco. O que é isso, o Pentateuco? Porque penta, são os livros da lei. Pentateuco são os livros da lei. Tem aqui Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Então, são os 5 livros que são os livros da lei. E o pastor Paulo falou muito bem sobre Gênesis, da criação. Depois nós temos Êxodo. Êxodo é a saída do povo de Israel do Egito. Tá? Então, aí tem Levítico, Número e Deuteronômio, são os livros das leis. Elas começam dizendo como é que Deus quer que o povo se porte. Tá? E vocês vão ver que por exemplo, em Êxodo capítulo 20, lá, tem os 10 mandamentos. Então, Deus colocou os mandamentos para o povo dele. Tá? Depois, nós temos os livros históricos. Então, os livros históricos são exatamente essa turminha aqui. Josué, Juízes, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas, 2 Crônicas, Esdras, Neemias e Esther. Josué, na realidade, ele deu a continuidade depois de Moisés. Lembra que Moisés ele não entra na Terra Prometida. Então, Josué que vai desbravar, ou seja, ele tem a missão de levar o povo até a Terra Prometida. O livro de Juízes aqueles juízes, eles começaram a cuidar de Israel, a dirigir Israel naquele período. Agora, o livro de Ruth, gente, o livro de Ruth é tão interessante. Então, falando desses livros históricos, por que é isso tão interessante? Não sei se vocês já leram esse livro, mas ele trata exatamente de 2 personagens, a Noemi e a Ruth. Né? Então, é um livro na Bíblia em que a sogra e a nora se dão tão bem, gente. Para você ter ideia, essa Ruth, ela é moabita, de um outro país, de outra nação. Ela vai, acompanha a sogra, e olha que interessante, e é dessa linhagem de Ruth que sai o rei Davi, e depois sai a linhagem de Jesus, que vocês vão ver lá no Evangelho, que Jesus vem dessa linhagem, tá bom? Só para vocês entenderem, Jesus homem, tá bom? Então, os livros históricos. Depois nós temos os livros poéticos. Quais são? Jó. Vocês lembram do Jó, da paciência de Jó? Jó era uma pessoa, gente, que ele orava pelos filhos dele. Olha que interessante, orava para pedir perdão caso os filhos dele tivessem pecado. Jó tinha 10 filhos no total. Aí tem o livro de Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares. Então, são o livro que nós chamamos de poético. Agora, esse livro de Provérbios é interessante. São livros de conselho, né? Conselho. Salomão que escreveu, ele dá conselho. Então, tem uma passagem lá, por exemplo, ele fala assim, ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velho, não esquecerá deles. Olha que interessante. Eu quero reforçar isso, porque aqui não é um conselho, ele não é uma promessa, e às vezes a gente entende que é uma promessa.
né? Então, as promessas são quando Deus fala diretamente, tá? Esse provérbio é um conselho para nós. E, claro, se você vai ensinar teu filho no caminho que deve andar, gente, ele não vai esquecer, ainda que ele vai lembrar. Então, essa é um dos provérbios. E nós temos depois os profetas maiores, esses de verde aqui, que são Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel e Daniel. Agora, por que são profetas maiores? Que são grandes? Não, não é que eles são grandes. É que esses profetas, eles acompanharam várias dinastias, vários reinados. Então, ele acompanha, ultrapassa mais que um rei, mais que dois reis às vezes, tá bom? Então, são os livros maiores. E, claro, os livros são maiores também, então tem mais capítulos, tá? Depois, os profetas menores. Profetas menores, um dos primeiros aqui é Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias e Naum. Aí tem Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Na minha foto está aqui MI, mas é ML, Malaquias, tá bom? Esses profetas menores, na realidade, são profetas que escreveram, às vezes, para uma localidade apenas. Vocês vão lembrar, por exemplo, que Jonas, o livro de Jonas tem 3 capítulos, tá? E Jonas escreveu justamente para quem? Para Nínive, para uma cidade só. Então, e depois não se fala mais em Jonas. Agora, até hoje a gente lembra de Jonas, que foi engolido pelo peixe. Por quê? Por causa dessa situação. Aí tem um outro aqui, por exemplo, Amós. Amós também é outro livro pequeno. Tem aqui o próprio, deixa eu ver, Joel. Joel tem 3 capítulos, né? Oséias, né? Oséias já tem um pouquinho mais de capítulo. Mas olha que interessante. Tudo isso são os profetas menores, escreveram, às vezes, para uma pequena localidade. Tá? Então, esse é o Antigo Testamento, são 39 livros, tem 929 capítulos, essa coletânea do Antigo Testamento, tá? E daria 23.146 versículos. Tá? Agora, o Novo Testamento é importante, ele começa com Mateus, Marcos, Lucas e João. São evangelhos. O que é um evangelho? Evangelho quer dizer boas novas, boa notícia, é a notícia. E o evangelho, ele fala da vida de Jesus. Né? Vocês vão perceber, às vezes, Mateus está falando o mesmo termo em Lucas, é que cada um desse livro, ele fala para um povo diferente, embora seja da nação de Israel, uma raça diferente, uma tribo diferente, então é esse tratamento, tá bom? Por isso são evangelhos sinóticos, tá? E depois nós temos também um livro histórico, que é o Atos dos Apóstolos. Então, aqui depois do que Jesus foi para o céu, por exemplo, foi a ascensão de Jesus para o céu, os apóstolos, eles ficaram, houve a dispersão da igreja como um todo. Tá? Então, esse livro de Atos, ele vai falar de toda a história dos apóstolos, vai falar de Pedro, de Paulo, de todos, tá? De João, até do João. E depois Toninho, nós temos outro... Oi, pastor. um dado interessante sobre o livro de Atos é que, na prática, né, na história, ele é a dobradiça entre a vida, né, e a vida cotidiana de Antigo Testamento para uma nova vida, né, a formação da Igreja de Jesus, de fato, no Novo Testamento. Porque a Mateus, Marcos, Lucas e João narram a vida e a obra de Jesus, mas num ambiente ainda de Antigo Testamento, de vida como no Antigo Testamento, oferta no templo, aquela monte de coisa toda que os israelitas vinham fazendo. Atos marca essa dobradiça, essa virada na história, com a chegada do Espírito Santo e a Igreja de Jesus Cristo, tá bom? E aí, né, então ele marca esse episódio aí dessa virada na história. Isso é muito legal observar. Eu estou com a dúvida, evangelhos sinóticos, o que é isso, sinótico? Eles se complementam, né? Nesse sentido, como o Toninho falou, cada um vai ter uma ênfase. Por exemplo, a ênfase de João é apresentar Jesus como Deus. A ênfase de Mateus, Jesus como rei. A ênfase de Marcos, Jesus como o servo. E a ênfase de Lucas, Jesus como homem. Né?
como ser humano. Então, eles têm esses ângulos diferentes, mas eles se complementam porque eles narram a mesma história, a vida e a obra de Jesus, tá? Então, há uma discussão aí de quem, né, se Marcos foi o primeiro e os outros beberam da fonte de Marcos, se de fato foi Mateus o primeiro, mas isso não é relevante nesse aspecto, né, da informação histórico-bíblica, né? Mas se você um dia fizer um devocional e for lendo, né, tem um guia que mostra o devocional em cima dos evangelhos sinóticos. Você lê a passagem que aparece em Mateus e repete-se, talvez, ali em Marcos, em João, ou em Lucas, em João, e você vai percebendo os detalhes, as riquezas, né? Então, tem uma maneira de fazer esse devocional lendo, e algumas Bíblias até trazem, quando aparece o subtítulo, que aquela passagem é repetida no outro evangelho, naquele capítulo, tal, tal, tal. Então, é muito legal fazer esse tipo de leitura, porque você vai vendo a riqueza, né? E, às vezes, parece até que é uma contradição, né? Um fala que tinha 2 anjos, o outro fala que tinha 3, né? Assim, uma maneira de dizer. E isso é muito rico, não é contraditório. Se nós aqui, desculpa, Toninho, prolongar, tá? Mas se nós aqui fôssemos contar como foi a aula para uma outra pessoa que não esteve nessa aula na segunda-feira, cada um aqui ia contar da mesma aula, só que em ângulos diferentes. Um ia dar ênfase nesse slide que o Toninho está passando, que gostou de ver a distribuição dos livros. Outra dá mais ênfase, talvez, no comentário dos alunos. Outra dá mais ênfase, de repente, numa outra parte da aula, que foi mais assim, de informação mais devocional, mais aplicável ao dia a dia. Enfim, outro já, talvez, ia pegar um pouco de cada, mas são ângulos da mesma aula. É isso que acontece com os evangelhos. A palavra sinótico, ela é grega? Eu não tenho essa resposta agora, eu posso pesquisar, tá bom? Posso pesquisar isso aí, o significado dela e a origem. Beleza. Obrigado, pastor Paulo. Fique à vontade. Aqui é nossa, tá? Mas, voltando ao assunto do livro histórico de Atos, na realidade, ali, lembra quando Jesus, lá em João, ele fala, eu vou e vos enviarei o Consolador. Então, aqui, nesse livro de Atos, ele fala do Espírito Santo. No 1:8, por exemplo, fala do Espírito Santo, que no dia de Pentecostes, tá bom? Aí tem uma outra coisa, as cartas de Paulo. Olha bem, o Novo Testamento ele tem 27 livros e o apóstolo Paulo escreveu 13. Então, escreveu Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, 1 Timóteo, 2 Timóteo, Tito e Filemão. Então, Paulo escreveu todas essas cartas. 13 cartas Paulo escreveu. Aí tem outras cartas também que foram escritas por outros apóstolos. Hebreus nós não sabemos, nós temos uma ideia de quem escreveu Hebreu, mas não sabemos, porque não ficou marcado lá. Então, Hebreus, Tiago, 1 Pedro, 2 Pedro, 1 João, 2 João, 3 João e Judas também, que não foi o traidor, tá, gente? Judas também tem um livro lá, tá? E depois nós finalizamos com um livro profético, o Apocalipse. O Apocalipse, então, é o livro que fala como que vai ser depois que a gente for para o céu, por exemplo, tá? Ele vai falar como que é o céu, por que as pessoas estão vestidas de branco, tá? Então, como que vai ser? Então, o Apocalipse é um livro profético, tá bom? Então, ele fala do Então, só para entendermos, então, o Antigo Testamento tem 39 livros, o Novo tem 27, o total de livros dessa biblioteca, que é a Bíblia, ela tem 66 livros, tá? Em termos de capítulo, nós teríamos 1.189 capítulos na Bíblia, tá? E versículos, 31.103 versículos. Se nós pegarmos o total de capítulos da Bíblia toda, 1.189, se nós lermos 3 capítulos por dia, mais ou menos, em um ano, nós leremos a Bíblia toda. Então, gente, não é difícil ler a Bíblia. Às vezes a gente fala, puxa, venci, consegui ler a Bíblia. É 3 capítulos por dia, tá? Tem capítulos pequenos. Se você pegar Salmos, por exemplo, tem esse capítulo que tem 3 versículos só, tá? Né? Então, tem um versículo menor da Bíblia que está em João, lá fala que Jesus chorou. Olha, é um versículo. Jesus chorou é um versículo, né? Então, o menor versículo da Bíblia, tá? Eu vou decorar isso, tá, gente? Agora, João, Toninho,
Oi. Só para responder rapidamente ao Marcelo, né? A palavra sinóptico, ela vem do grego, né? Sinóptico significa tornar possível ver a totalidade. Então, a palavra sinótico, ela significa síntese ou resumo, resumido. Daí vem a origem daquele termo sinopse, quando nós vemos a sinopse de um filme. Ou seja, a partir da sinopse, nós conseguimos entender a totalidade do filme. Que filme vai ser aquele? Qual vai ser a história, o enredo? Pela sinopse. Então, o Evangelho sinótico é o resumo da obra e vida de Jesus, né? É essa a ideia aí, tá bom? Vem do grego, viu, Marcelo? E os versículos fomos nós que criamos, tá? A divisão de versículos. No original, a Bíblia não foi escrita, não sei se o Toninho ia falar sobre isso, Toninho. A Bíblia não foi... Isso, não foi escrita com divisão de versículo nem capítulo. Essa divisão de versículo e capítulo, ela foi criada, né, por homens para facilitar a procura, tá bom? Então, ela é feita, claro, com todo um respeito nos parágrafos no original. Então, quando você vê uma divisão ali, respeita-se aquele parágrafo na língua original. Você não vai cortar no meio do caminho. Mas a divisão foi feita para nos auxiliar. É tão curioso, Toninho falou do Antigo Testamento, que até a língua hebraica, num primeiro momento, não tinha vogais. A língua hebraica, na sua raiz, na sua essência, ela não tem vogais. As vogais foram criadas tempos depois para poder educar as criancinhas, para poder ensinar as crianças. Mas isso acho que até a gente pode entender, porque a própria língua portuguesa, acho que alguém já viu essa brincadeira, né? Quando você escreve um texto e tira as vogais, tá bom? Você consegue ler muita palavra sem vogal também no português. Dá para entender muita coisa. Claro, é bem mais difícil, né? A língua é mais complexa. Mas o hebraico, a princípio, não tinha nem vogal. Perfeito. Obrigado, pastor Paulo. Ô, Toninho. Oi, pode perguntar. Só uma curiosidade, você falou do menor versículo da Bíblia? Sim. O maior versículo da Bíblia é Esther 8:9. Opa, Esther, rainha Esther, legal. Nossa, olha, vai cair na prova, viu? O pastor Paulo vai fazer a provinha depois. Uhul! Deixa eu ver, deixa eu descompartilhar a minha tela, eu vou interromper o meu compartilhamento, eu vou, só para me dar uma olhada aqui, eu vou compartilhar de novo, eu dei um probleminha aqui. Ô, Toninho, eu queria fazer uma pergunta. Puxa, pode falar sim. Olha, deixa eu te falar, assim, quando, durante a ministração durante as ministrações, quando falam Paulo fez isso, Paulo não sei o quê, então eu tirei um print aqui, só para depois eu quero ler essa linha azul claro, é o livro Tudo que Paulo Fez, toda a história de Paulo. Perfeito, é isso mesmo. Todas as cartas que ele escreveu. Primeira, tudo lá ele, tá? A história dele está nesse coisinho azul claro, né? Todo. Isso, todas. Na realidade, por exemplo, ele escreveu carta a Romanos. Ele escreveu para Roma, por exemplo, para a igreja que estava em Roma, Tessalonicense, igreja de Tessalônica. Então, aí vai, entendeu? Ele foi escrevendo para cada... Ah, entendi. E a maioria das cartas de Paulo, ele estava em prisão, gente. Então, ele estava preso, ele estava escrevendo. Olha que interessante. Mas depois eu vou passar um vídeo explicando melhor para a gente, tá bom? Mas viu, Danila, a história, se você quer saber a história da vida de Paulo, o livro de Atos vai narrar isso, né? Melhor. A de Atos? O livro de Atos vai narrar desde a conversão, desde a parte quando ele é perseguidor, passando pela conversão dele e o ministério dele, né, as viagens que ele fez, né, os encontros que ele teve, desde gente mais simples até encontro com reis, governadores, e até o final de Atos fala da última viagem que ele fez, quando ele foi preso, e o desejo que ele tinha de chegar até a Europa para pregar. Né? Então, o livro de Atos, mais da metade dele narra a história da vida de Paulo, tá bom? Ah, maravilha, é isso que eu queria saber. Beleza, obrigada. Tá legal. Eu vou ter que correr aqui. Deixa eu lá. Opa, perdão. Agora deu. Gente, então, dando sequência, e quem escreveu a Bíblia? Olha que interessante. A Bíblia ela foi escrita
por cerca de 40 homens, tá? Entre isso, um pouquinho mais que isso. Entre eles estavam pescadores. Lembra de Pedro, Tiago e João no barquinho? Eles também escreveram a Bíblia. Sábios, como Paulo. Paulo foi um grande sábio, tá? Hoje, até nos livros de direito, fala de Paulo, que ele foi instruído por sábios da época. Interessante. Poetas, por exemplo, Davi e Salomão. Se bem que Davi e Salomão, além de poetas, ainda eram reis. Olha que interessante, tá? E profetas foram Jeremias, Isaías, Ezequiel, Daniel. Então, a Bíblia foi escrita por cerca de mais de 40 homens, ou 40 homens, alguma coisa. A gente não sabe total na realidade, tá bom? A Bíblia foi escrita no período de 1.500 anos. Então, ela levou 1.500 anos para se escrever a Bíblia. De 1.400 antes de Cristo até 100 depois de Cristo. Ou seja, depois que Jesus ainda foi para o céu, ainda estava escrevendo. Até 100 anos depois dele escreveram, tá? Deixa eu voltar aqui a minha tela, que eu não estou me aparecendo aqui. Então, beleza, tá? Dando sequência... Enquanto você arruma aí, Toninho, é bom lembrar que a Bíblia que nós temos, ela está organizada de maneira literária. Como o Toninho mostrou lá, primeiro o Pentateuco, os livros da lei, depois os livros históricos, depois os livros poéticos, depois, enfim, né, os livros proféticos, maiores, menores, né? E, enfim, é dessa forma que ela está organizada de forma literária, ela não está organizada de forma cronológica, tá bom? Quando ele fala 1400 a.C., o primeiro livro a ser escrito, por exemplo, não foi o livro de Gênesis, tá bom? Gênesis foi escrito por Moisés nem era nascido 1400 a.C., tá? Então, o fato do livro escrever sobre as primeiras coisas não significa que ele foi o primeiro a ser escrito. O primeiro livro a ser escrito foi o livro de Jó, por exemplo. Jó é um personagem que viveu muito tempo antes do próprio Moisés. Tá? Mas só para vocês entenderem, se tiver mais curiosidade, tem uma Bíblia, chamada Bíblia de Estudo Cronológico. Né? Ela vem organizada de maneira cronológica. Vocês vão estranhar bastante, né? Mas ela, diferente do que nós conhecemos de forma literária, ela está organizada pela sequência de cronologia mesmo, os primeiros até os últimos escritores. Só curiosidade mesmo. Pastor tá? Paulo, Oi. Pastor Paulo, essa união dos livros da Bíblia, ela foi organizada, por que especificamente o pessoal da igreja, das igrejas, do cristianismo, ou a igreja católica? Porque a gente às vezes fica vendo alguns programas de TV tipo History e tal, e eles falam que que juntou todos os livros da Bíblia, alguns livros ficaram de fora, que acharam que talvez era repetitivo, que já citava em outros livros. Quem juntou esses livros da Bíblia, por exemplo, né? Foi o pessoal já... Você entendeu mais ou menos isso? Entendi. Eu não sei se o Toninho vai tocar nesse ponto, Toninho. Sim ou não? Porque senão a gente espera para falar quando chegar lá. Pode. De maneira bem resumida, Arnaldo, houve todo um critério, tá, de pessoas, né, homens sábios, tá bom? Que se reuniram nos chamados concílios da história da igreja, para organizar esses livros que nós chamamos, reconhecemos como livros inspirados, e tem uma palavrinha hebraica chamada cânon, significa vara de medir ou régua, né? Então, esses livros que foram canonizados, ou seja, livros que foram aceitos por esse grupo de fiéis, né? Homens, pais da igreja, historiadores e enfim, escribas, toda uma reunião de pessoas que deram esse aval. E só que havia alguns critérios, eles elegeram alguns critérios, né? Se o manuscrito era encontrado numa região mais próxima de onde ele foi escrito, ele tinha mais peso. Se aquela pessoa que escreveu andou com Jesus, ou diretamente foi discípulo de alguém que andou com Jesus. Então, tem uma série de critérios que foram levantados para determinar, ao longo da história da igreja, se aquele livro era reconhecido como canônico ou não. Tá bom? Entendi. A questão dos livros que nós temos na Bíblia católica, isso também tem toda uma discussão, né? Mas, assim, dentro daquilo que nós entendemos e lemos a respeito disso, foram, na verdade, anotações, foram os discípulos, né? Se não me engano, de Eusébio, eles, que era um dos pais da igreja, eles começavam a estudar as escrituras e aquilo que Eusébio ia escrevendo e anotando ao lado, né, ou trazendo outros livros para ajudarem nos seus estudos pessoais, os discípulos de Eusébio foram tomando aqueles registros, aqueles pergaminhos encontrados
e anexando aqueles estudos e aqueles conteúdos dos estudos de Eusébio como se fossem parte, né, do cânon. Então, isso foi reconhecido mais tarde por um grupo, mas não foi reconhecido por outro, tá bom? Nesse sentido, então, tem essa divisão de algumas partes acrescidas e outros livros inteiros, que a gente tem que entender uma coisa, assim, eu falo assim, então os livros que tem na Bíblia católica, que não tem na Bíblia cristã, né, na Bíblia protestante, eles são livros do diabo? Não, não são, tá bom? Eles não são, eles não têm o mesmo peso de livros inspirados, não têm o mesmo peso de livro bíblico, mas são livros que registram a história do povo de Israel, são livros que registram histórias, né, do povo, da Igreja de Jesus ao longo do tempo, mas não devem ser colocados na mesma prateleira, no mesmo patamar de livro inspirado, tá bom? Mas não são livros demoníacos que pregam, né, algo que a gente não possa, por exemplo, consultar para entender um pouco da história da igreja. O livro dos Macabeus é um exemplo aqui, que vocês vão encontrar na Bíblia Católica, conta a história de um povo que resistiu ao domínio do Império Grego, era um povo piedoso, um povo de Deus, chamado os Macabeus. E lá nesse livro narra a história da resistência desse povo naquele período de Alexandre. Só que esse livro não é inspirado, mas é um livro histórico que conta uma parte da história onde o povo de Deus, né, ali naquele momento, os Macabeus, foi um povo que preservou a palavra, preservou a cultura, preservou a língua. Se não fosse eles, talvez a língua hebraica não teria resistido nos próximos impérios, e nem a cultura e a religião. Né? Então, é um pouco né, de muito valor na história da igreja, naquele período onde nós chamamos de período interbíblico, né? Entre o último profeta do Antigo Testamento, que foi Malaquias, e o primeiro profeta do Novo Testamento, que foi João Batista. Esse período, que a gente chama de período de silêncio, é composto por 400 anos. E nesses 400 anos, de Malaquias a Mateus, que é o primeiro livro do Novo Testamento, o que aconteceu? Deus falou também, Deus usou o povo. Os Macabeus estão nesse período aí, nessa época. Só não foi escrito nenhum livro inspirado, né, reconhecido como inspirado, mas a história continuou. Entendi, ok. Obrigado. Querido, obrigado, pastor Paulo. E dando sequência aqui, ele fala assim, e como que a Bíblia foi escrita? Por quem foi inspirada a Bíblia? Se nós olharmos aqui, gente, ele trava aqui, deixa só um minutinho mais. Deixa eu descompartilhar. Vou compartilhar de novo. Tá uma briga aqui com a minha... Compartilhar. Beleza. Se ficar muito ruim, Toninho, travando de novo, você faz uma experiência de desligar o seu vídeo e continuar dando sem o seu vídeo. Pode fechar o vídeo que ajuda um pouquinho, tá? Vou fazer isso, então. Espera aí, deixa eu ver aqui. Pode ser isso mesmo. Pode ir lá. Tá. Deixa eu ver aqui. Aí. Tá. Ok. Ok. Gente, então lá, em 2 Timóteo 3:16 ao 17, fala que toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Queridos, olha que interessante, toda a escritura é inspirada por Deus. Ele fala que ele é útil para quê? Para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado. Olha que coisa interessante, perfeito e perfeitamente habilitado. Queridos, então, olha para que serve a Escritura de Deus. Então, a gente fala, para que serve a Bíblia? Depois nós vamos ver um videozinho lá para entender isso. E como que a Bíblia foi escrita? Quem dirigiu Jeremias, Ezequiel e João enquanto escreviam a Escritura? Está lá em 2 Pedro, ele fala assim, ó, antes de mais nada, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, impelido pelo Espírito Santo. Interessante, está lá em 2 Pedro, tá? Ele fala que
homens foram impelidos. Imagina com essa situação toda da Covid, em que a gente precisa de ar para respirar, né? A mesma coisa, a Bíblia foi, no caso aqui, ela foi inspirada, Deus jogou nos homens para escrever aquilo que precisava, tá? Ainda ele continua lá em Jeremias 3, Ezequiel 1 e 3, Apocalipse, ele fala o seguinte: no 4º ano do reinado de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, o Senhor dirigiu esta palavra a Jeremias. Olha o que ele falou: pegue um rolo e escreve nele todas as palavras que falei. Olha, interessante. De novo, quem que inspirou o livro? Deus. Deus falou assim: pegue um rolo e escreva nele. Tá? Depois vamos ver outra passagem, Ezequiel 1,13, fala assim: a palavra do Senhor veio ao sacerdote Ezequiel, filho de Buzi, junto ao rio Quebar, na terra dos caldeus. Ali a mão do Senhor esteve sobre ele. Interessante que aqui Ezequiel, ele estava onde? Estava na terra dos caldeus, ele não estava em Israel, ele estava na Babilônia. Aliás, o povo de Israel foram deportados para a Babilônia. Tá? Então, ali, Deus ainda agia. Olha como Deus, ele é um Deus onipresente. Né? Então, ele está em todo lugar. Tá? Então, ele estava lá nos caldeus, lá na Babilônia. Depois, em Apocalipse, agora, no último livro, lá ele fala assim: então ouvi uma voz dos céus, dizendo: escreva, felizes os mortos que morrem no Senhor, de agora em diante. Diz o Espírito, sim, eles descansarão das suas fadigas. Interessante, de novo, diz o Espírito. Então, para a gente não ter dúvida de que a Bíblia ela foi totalmente inspirada por Deus. Tá? Queridos, vou passar um vídeo rápido para a gente entender um pouquinho, tá bom? Atenção. O que é a Bíblia? Livro sagrado, livro divino, livro santo. Ao longo dos séculos, a Bíblia Sagrada já foi chamada de várias maneiras. E hoje, no século XXI, ainda é o livro dos livros. É o livro mais traduzido, mais distribuído e mais lido em todo o mundo. Mas será que todas as pessoas sabem o que ela contém e por que é tão importante? O que é a Bíblia para você? É a palavra de Deus. É o meu guia. A Bíblia é a nossa norma de prática e fé. A Bíblia é essencial para a vida do homem, né? Ela dá um norte na nossa vida, né? É ali que eu encontro o que eu necessito do meu dia a dia. Algumas pessoas pensam que a Bíblia é uma leitura complicada ou antiquada, que não tem nada a ver com os dias de hoje. Pelo contrário, você vai descobrir que é possível aprender coisas novas com ela o tempo todo. São coisas que têm a ver com o nosso dia a dia, para cuidar melhor do mundo e das pessoas que vivem nele. Quer embarcar com a gente nessa viagem? Qual a origem da palavra Bíblia? A palavra Bíblia vem do grego biblia, que significa livros. É daí que vem também a palavra biblioteca, usada para designar um conjunto de livros. E por que ela é chamada Bíblia Sagrada? Porque ela contém as chamadas Escrituras Sagradas, ou seja, os livros que formam a palavra de Deus. Hoje existem Bíblias de diferentes formatos, para que cada vez mais pessoas tenham acesso aos seus ensinamentos. Quem escreveu a Bíblia? A Bíblia é a palavra de Deus, mas ela foi escrita por várias pessoas. Contém livros de diferentes gêneros literários, como cartas, testemunhos, cânticos, parábolas, provérbios. Eles foram colecionados ao longo de muitos séculos e estão reunidos em 2 testamentos, o Antigo e o Novo. Ninguém sabe exatamente quantas pessoas escreveram a Bíblia. No caso de muitos dos livros, temos o texto, mas não sabemos quem escreveu. A gente pode dizer que a Bíblia é um livro escrito a muitas mãos. Há milhares de anos, os antigos costumavam usar vários suportes para escrever. Pedra, pedaços de cerâmica, tabletes de argila.
Os primeiros livros foram escritos em rolos de couro tratado, conhecido como pergaminho, ou em papiro, um tipo de papel feito de fibras vegetais prensadas. As canetas eram uma espécie de canudo com ponta e a tinta era feita com uma mistura de ingredientes que muitas vezes incluía fuligem. Para conservar os rolos, eles eram mantidos dentro de vasos de cerâmica. Em que língua foi escrita a Bíblia? A Bíblia começou a ser escrita por pessoas que viviam na região que hoje chamamos de Oriente Médio. O Novo Testamento, que é a parte final da Bíblia, foi escrito em diferentes regiões do Império Romano. Como isso envolve um longo período de tempo, a Bíblia acabou sendo escrita em 3 línguas: hebraico, o aramaico e o grego. A maior parte do Antigo Testamento foi escrita em hebraico antigo, que era a língua falada pelo povo hebreu daquele tempo, e que serviu também de base para o hebraico moderno, que é falado hoje no Estado de Israel. O hebraico é um idioma no qual, ao contrário do português, escrevemos e lemos os textos da direita para a esquerda. Alguns séculos antes de Jesus, o hebraico foi substituído pelo aramaico, que foi falado por centenas de anos. Alguns trechos do Antigo Testamento, como partes do livro de Daniel, foram escritos em aramaico. Já o Novo Testamento foi escrito em diferentes regiões do Império Romano. Os cristãos o escreveram em grego koiné, que significa grego comum ou grego simples, que era a língua internacional daquele tempo. O grego era usado no contato entre as pessoas de diferentes culturas e compreendido em todo o Império Romano. O que são o Antigo e o Novo Testamentos? A primeira parte da Bíblia, chamada pelos cristãos de Antigo Testamento, é a Bíblia hebraica, o livro sagrado do povo judeu. O Antigo Testamento reúne livros que foram escritos ao longo de vários séculos, do período antes de Cristo. Eles foram sendo colecionados aos poucos e esta parte da Bíblia já estava pronta quando Jesus Cristo nasceu. O Antigo Testamento é composto por vários grupos de livros que contêm desde o Gênesis, que fala do surgimento do mundo, do Jardim do Éden e Adão e Eva, até crônicas históricas sobre a saga do povo hebreu. Traz também salmos, provérbios, cânticos e as palavras dos profetas. A palavra testamento significa acordo, promessa ou aliança. E o Antigo Testamento menciona 3 importantes alianças de Deus com a humanidade. A aliança com Noé, simbolizada pelo arco-íris, quando Deus prometeu que nunca mais enviaria outro dilúvio para destruir a terra. A aliança com Abraão, em que Deus prometeu fazer dele o pai de uma grande nação abençoada, com mais descendentes que as estrelas do céu. E a aliança com Moisés, um acordo que dizia que o povo devia se guiar pelas leis de Deus. A base desse acordo são os 10 mandamentos, escritos em lousas de pedra e guardados inicialmente numa arca revestida de ouro, chamada de Arca da Aliança. O Novo Testamento é a segunda parte da Bíblia, que fala sobre Jesus Cristo e seus seguidores, os primeiros cristãos. Foi escrito nas primeiras décadas depois da morte de Jesus. Isso aconteceu cerca de 2000 anos atrás. O Novo Testamento é composto por vários conjuntos de livros. Os 4 evangelhos, que contam a história da vida, morte e ressurreição de Jesus.
Atos dos Apóstolos, que conta a história do início da igreja cristã, com destaque para a atividade dos apóstolos Pedro e Paulo. As cartas ou epístolas escritas por Paulo e outros apóstolos, nas quais aparecem ensinamentos e palavras de encorajamento aos novos cristãos. E o livro do Apocalipse, que narra as visões de um homem chamado João sobre um novo céu e uma nova terra. O Novo Testamento fala da nova aliança feita por Deus com os homens por meio de Jesus. Ao instituir a Santa Ceia, Jesus abençoou o cálice e disse: "Este cálice é a nova aliança feita por Deus com o seu povo. Aliança que é garantida pelo meu sangue derramado em favor de vocês." A Bíblia dita leis ou conta histórias? A Bíblia faz as duas coisas, mas o que chamamos de leis ou mandamentos são, na verdade, recomendações que mostram às pessoas a maneira certa de adorar a Deus e de tratar uns aos outros. E as histórias, que são a maior parte da Bíblia, dão encorajamento e esperança às pessoas nos tempos difíceis. Os livros históricos e os livros dos reis do Antigo Testamento, por exemplo, contam passagens da vida de pessoas como Josué, Rute, o corajoso rei Davi, que na infância foi um pastor de ovelhas, e o seu filho, o rei Salomão, célebre por sua sabedoria. Vários livros do Antigo Testamento são chamados de livros de sabedoria. Tratam de temas importantes como o sentido da vida, a questão do sofrimento e a forma correta de viver. Mesmo formando um grupo, esses livros são bem diferentes uns dos outros. O primeiro conta a história de Jó, um homem correto que teve uma vida muito sofrida e atribulada. O livro dos Salmos contém orações, hinos e poemas usados ainda hoje por judeus e cristãos em seus cultos. Os provérbios ajudam as pessoas a ter atitudes mais justas e sábias. O livro de Eclesiastes traz reflexões sobre a vida. E o Cântico dos Cânticos é uma coleção de poemas de amor. Quem foram os profetas bíblicos? Os profetas da Bíblia que estão no Antigo Testamento eram pessoas de origens bem diferentes. Amós e Miqueias, por exemplo, eram homens do campo, enquanto Isaías parece ter sido um membro da classe aristocrática. Mas todos tinham uma coisa em comum: anunciavam a mensagem de Deus. Alguns, como Amós, advertiam o povo sobre os maus caminhos em que andavam, condenando atitudes como a dos ricos que exploravam os pobres, cometendo abusos e injustiças. A história do profeta Jonas, engolido por um grande peixe, é bem conhecida. O livro mostra que Deus perdoa aqueles que desistem dos maus caminhos. Outros profetas, como por exemplo Isaías, trouxeram palavras de esperança. Anunciaram a chegada do Messias, um rei enviado por Deus que traria paz e salvação e mudaria o mundo. Os cristãos acreditam que esse Messias é Jesus. As histórias não param por aí, não. No próximo bloco, vamos falar mais sobre o Novo Testamento, que narra o que aconteceu depois da vinda de Jesus. Você vai saber sobre as celebrações do Natal e da Páscoa, tão importantes para os cristãos, e também sobre as parábolas, histórias verdadeiras, cheias de sabedoria. Não perca! Gente,
Eu vou abrir um pouquinho a tela para a gente conversar um pouquinho. Vai que ficou alguma dúvida, pastor Paulo. Eu vou usar o pastor Paulo, nossos universitários, o João também, para me ajudar. Ô, Toninho. Oi. Achei lindo esse vídeo. Que coisa linda. Uma explicação fantástica, né? Deu para ir, né? Você poderia depois colocar no nosso grupo lá esse vídeo? Coloco sim. Tem esse e tem um outro que não vai dar tempo de passar, então já vou colocar complemento, tá? Maravilha, perfeito, obrigada. Beleza. Queridos, até aí tudo bem? Deu para entender? Então, a ideia minha com esse vídeo foi realmente tirar algumas dúvidas. Agora, não sei se trouxe mais dúvida. Se trouxe dúvida, já vamos resolver já. Eu tenho o Paulo e o João Silveira, que estão aptos a responder tudo, tá bom? Se tiver dúvida, pode perguntar, queridos. Tudo bem? Então, vamos prosseguir para... Toninho? Oi, pastor. Uma chatice aqui, mas é uma informação. A gente diz Antigo Testamento, e por que nós falamos Antigo Testamento e não Velho, né? Uhum. Eu gosto muito de móveis antigos. Certo. Mas eu não gosto de móveis velhos. Tem gente que gosta de carro antigo, mas ninguém gosta de carro velho. Então, assim, é uma maneira de nós entendermos que o Antigo Testamento ele tem muito valor e ele continua atual. Apesar de ser antigo, ele continua atual, ele não é velho, né? Então, é por isso que nós falamos Antigo Testamento e não Velho Testamento. Mas é óbvio, se alguém falar velho, a gente não vai também brigar com a pessoa por conta disso. Já isso é usual também, mas só para entender essas questões. E você citou o texto de 2 Timóteo 3,16, né? Toda a escritura é inspirada por Deus, só a Bíblia é inspirada por Deus. Isso é outra chatice aí, mas a palavra inspirada, soprada, né, por Deus no original, só aparece se referindo à própria escritura, tá bom? Então, isso é bom que fique claro. E não é à toa, não é por um acaso que ela está na sequência em que está, da sua utilidade. Ela diz, ela é útil para o ensino, útil para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça. Se você que tem filho, ou você que é professor, você sabe que essa sequência está proposital, ou propositadamente alinhada dessa forma. Primeiro você ensina, e aí, obviamente, na observação, se a criança, o aluno, enfim, a pessoa, ela desvia daquele ensino, ela precisa ser repreendida, ou seja, avisada de que está fora do caminho. Depois ela é corrigida, não basta apenas você repreender, dizer que ela errou, você tem que trazê-la de volta. E aí ela continua, então, sendo instruída naquele caminho. Tá? Então é muito legal isso, esse ciclo, né? Você ensina, você repreende, corrige e continua instruindo. Essa é a função da Bíblia, para que todo homem seja, homem no sentido de pessoa, ser humano, seja perfeito e perfeitamente habilitado em toda a boa obra. Perfeito não significa ser igual a Deus, sem nenhum erro. Significa conseguir cumprir satisfatoriamente, né, tudo aquilo para o qual Deus projetou, né, que fôssemos para a glória dele, né? Então, assim, perfeito é no sentido de completos, de agradáveis a Deus. É isso aí. Pastor Paulo. Oi. Será que o nosso momento tão triste, né, de Covid, um momento de tantas mortes, será que já está meio que passando pelos ensinamentos de Apocalipse, né? Da volta de Jesus Cristo, com tanta dor, tanto sofrimento, né? Essa é uma boa pergunta. É claro que seria um curso à parte, né, Toninho? Apocalipse, né, João? Mas, assim, eu não acredito, não, viu, Naldo? Por que eu falo isso? Porque nós temos uma tendência de... como é que eu vou dizer aqui? De focarmos muito por causa da nossa geração, do nosso tempo e do nosso momento. Se você voltar a sua memória na história, especialmente a história da igreja, a igreja de Jesus passou por tanta perseguição, tanta desgraça no mundo,
né? Se você tivesse vivido, talvez, ali, durante a época do Império Romano, durante a época do nazismo, né? Se fosse um cristão, talvez você estaria dizendo a mesma coisa que está dizendo agora. É bem possível que sua avó, Arnaldo, tenha dito isso na época dela, com as desgraças e as pragas que surgiram. Não sei se você tem avó viva ainda, né? Você pode trocar uma ideia com ela e saber. Não tem, né? Talvez, certamente, o seu tataravô também disse isso. O apóstolo Paulo, na época dele, já dizia isso. Né? E se isso não acontecer, seus netos falarão na época dele, seus tataranetos falarão na época dele. O mundo sempre foi cruel e ruim, jazendo no maligno. Né? Então, essa é uma percepção da nossa época, Naldo, eu entendo isso. Pode ser que Jesus volte, pode ser que... Porque a volta é iminente, nós não sabemos dia nem hora, mas nós não podemos condicionar isso às catástrofes que vivemos, porque são as que nós vivemos. Né? Mas outros viveram coisas talvez até piores lá atrás. E quem sabe até as próximas gerações ainda viverão coisas piores. Nós não sabemos, mas isso não é critério para a volta de Cristo ou coisa do tipo, tá bom? Ok. Beleza. Continuando então, gente, eu vou compartilhar novamente a tela para a gente dar sequência aqui, tá? Deixa eu ver se eu estava aqui. Eu estava aqui. Então, vou ter que desligar minha imagem. Não foi indo. Ele insiste, pastor Paulo, em não ir para frente. Vamos ver se eu... Vai lá de novo. Compartilhar. Deixa eu ver de novo aqui. Estava longe, hein? Agora aqui. Toninho. Oi. Enquanto você compartilha aí, é interessante que você vê num período aí que eles estimulam, né, um período de mais ou menos 1.500 anos que foi escrito aí a Bíblia, e por mais ou menos 40 pessoas que não se conheciam e viviam em regiões diferentes, como que não há contradição entre um e outro, mesmo num período tão grande e essa quantidade de pessoas. Então, mostra aí claramente que era Deus que soprava para essas pessoas e inspirava, então, essas pessoas para que relatassem o que ele queria. Então, por isso que há conformidade total aí e não há inerrância, então, na palavra de Deus. Perfeito, João, é isso mesmo. A Bíblia é inerrante, realmente. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso mesmo, mas muito obrigado pela participação, João. Então, e como usar a Bíblia, tá? E como que nós vemos a palavra de Deus? O pastor Paulo já falou alguma coisinha, mas é interessante, lá em Salmo 119, versículo 105, ele fala assim, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Então, como que nós vemos a Bíblia? Será que a Bíblia é essa luz para os meus caminhos mesmo? Será que eu vivo isso? Então, é interessante a gente começar a entender isso mesmo, tá? Outra coisa, ele fala o que é necessário para o crescimento espiritual. Agora, o que é necessário para mim crescer, além de ler a Bíblia, tá? Ele fala assim, a exposição das tuas palavras, da luz, da entendimento ao simples. Gente, eu conheço, por exemplo, os mais antigos da igreja conhecem a dona Albertina, por exemplo, é uma senhora costureira. Ela aprendeu a ler a Bíblia, ela aprendeu a ler lendo a Bíblia. Interessante, tá? E depois essa senhora, que é costureira, ela mandou um filho para estudar medicina lá na Bolívia. E hoje já retornou, é médico. Gente, olha que interessante, ela aprendeu a ler lendo a Bíblia. Interessante. Então, a exposição das tuas palavras dá luz, dá entendimento ao simples. Tá? Agora, para reflexão, queridos. Você já usou na
sua vida a palavra de Deus em alguma situação? Agora eu pergunto para vocês, que alguém quiser falar, pode falar, tá? Você já usou na sua vida a palavra de Deus em alguma situação? Será que já usou alguma coisa disso? Não é obrigado a falar, mas é só para a gente refletir. Será que você já usou isso, gente? E eu já vou fazer a segunda pergunta. Se não, comece aplicando essas verdades na tua vida. Então, olha, eu nunca usei a Bíblia para a minha vida em nenhuma situação. Então, já começa, tá? Agora, se já usou, se sim, amém, continue e não pare. Então, uma das coisas interessantes é a gente começar a aplicar a Bíblia em nossa vida. E às vezes a gente conhece a Bíblia, mas não aplica. Então, essa é a coisa interessante. Então, essa aula de Bíblia, como eu falei, é uma aula de história mesmo, só para a gente conhecer, tá? Mas é bom começar a aplicar também isso, tá? Agora, o processo de discipulado na vida cristã é só uma entrada. Então, você começa... Toninho. Oi. Eu acho que o Marcelo abriu o áudio, acho que ele ia responder a sua pergunta. Marcelinho, pode falar, queridão. É importante a gente sempre lembrar que ela não é um amuleto da sorte, né? Tem gente que põe no carro, o sol destrói lá, no sol quente, ou você vai na casa de alguém, na sala tá aberto, Salmo 91, chega que tá até amarelo, tanto cocô de pernilongo. E então tem gente que usa ela como amuleto da sorte, não é isso, né? Para realmente ou usa, não tem outra solução, né? Alô? Obrigado, Marcelo, valeu. Muito bom mesmo, tá? Então, aplicar a Bíblia, muito bem lembrado, Marcelo. Isso é interessante, tá? Deixa eu ver que eu não estou me compartilhando. Deixa eu ver. Agora eu já tirei. Mais alguém que falar alguma coisa, gente? Senão, vou compartilhar de novo. Mas ele insiste não ir. Deixa eu ver aqui. Então, o processo de discipulado da vida cristã, ele começa com a conversão, ele vai para o crescimento e depois a gente chega na maturidade. Interessante que essa palavra maturidade, se nós lermos vários livros, Provérbios, até Isaías fala um pouco, ele fala assim, quando você chega na velhice, você ainda fica verde, fica como se estivesse novo, dando frutos. Isso é interessante, gente. Esse processo de discipulado na vida cristã, ele dá uma ideia dessa aí. Agora, o que eu preciso saber sobre a Bíblia? O que eu preciso saber? João falou alguma coisa, mas a Bíblia é a única regra de fé e prática. Também, a Bíblia é totalmente inspirada por Deus. Então, eu preciso saber disso, que a Bíblia também é inerrante, tá? E a Bíblia é a resposta para os grandes questionamentos da humanidade. Depois nós vamos ver um pouquinho sobre isso também. A Bíblia é a revelação de Deus. A Bíblia é cristocêntrica, né? Ela fala que a Bíblia é a informação clara, precisa e confiável acerca do futuro e de todas as coisas. Já começando na primeira coisa, a Bíblia é a única regra de fé e prática. Ele fala que apenas a Bíblia Sagrada possui autoridade absoluta para nos revelar o modo com que devemos viver, de forma que possamos nos enquadrar nos preceitos divinos e agradar nosso Deus. Na Bíblia, encontramos a verdadeira sabedoria que molda nosso comportamento e nos conduz em nossas decisões. Através de uma leitura natural e atenciosa, qualquer leitor entenderá que o Deus revelado na Bíblia é o único e verdadeiro, Deus criador de todas as coisas. Também entenderá que apenas através de Cristo o homem pode ser salvo. Além disso, terá ciência sobre quais são os mandamentos de Deus para que possamos viver uma vida que o agrade. Interessante. Apenas uma leitura na Bíblia, você começa a perceber tudo isso que é Deus que nos direciona, tá, queridos? A Bíblia é totalmente inspirada por Deus. Tudo que está registrado na Bíblia foi inspirado pelo Espírito de Deus.
né? Isso significa que não há uma parte mais inspirada e outra menos inspirada. Tá? Mesmo a Bíblia contendo diversos autores, a fonte de todos eles foi o Espírito Santo. Olha o que o João falou aquela hora. Foi o Espírito Santo. Assim, o próprio Deus é o autor primário da Escritura Sagrada. Então, ela não se contradiz, né? Então, a Bíblia não se contradiz. Tá? E o pastor Paulo gosta de falar muito isso. A Bíblia, ela se explica. Então, você lê um termo na Bíblia, você vai encontrar a explicação na própria Bíblia. Tá? Não precisa de um livro à parte para entender a Bíblia. Ela se auto-explica. Tá? A Bíblia é inerrante. Ela fala que a Bíblia é a verdade acima de qualquer suspeita. Apesar de ter sido escrita por homens falíveis, a Bíblia não possui qualquer erro ou contradição. Como ela foi inspirada por Deus, tudo aquilo que foi escrito nela pelos autores humanos teve a supervisão e aprovação divina. Tá? Se alguém quiser falar alguma coisa, pode interromper, tá, gente? A Bíblia é a resposta para os grandes questionamentos da humanidade. Então, a Bíblia, ela responde, gente. Na Bíblia podemos encontrar a resposta para as grandes questões levantadas pelo homem durante toda a sua existência. Por exemplo, a Bíblia responde quem somos. Olha que interessante. Ela já responde quem somos. Ela responde de onde viemos. Ela responde quem criou todas as coisas. Ela responde por que existimos e como devemos viver e para onde vamos. Então, a Bíblia tem a resposta. O Naldo falou alguma coisa, mas isso, então a Bíblia tem a resposta. Se a gente começar a ler a Bíblia, a gente vai perceber, as respostas estão tudo aqui, né? Passei. A Bíblia é a revelação de Deus. Deus se revela de várias formas ao homem, seja pela criação ou mesmo pela consciência moral que todo ser humano possui. Mas é na Bíblia que encontramos a autorrevelação especial de Deus. Através da Escritura que tomamos conhecimento de forma clara sobre os seus mandamentos, sobre os seus propósitos e sobre o plano redentor através do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Lá em Romanos 1:20, acho que a semana passada a gente falou alguma coisa, a semana retrasada, porque os atributos invisíveis de Deus. Então, nós vamos entender que a Bíblia, ela vai dar essa conotação para a gente todo, tá? Então, a Bíblia, ela se revela de várias formas ao homem, seja pela criação ou pela consciência moral. Por que eu quero falar isso? Nós já sabemos, por exemplo, que a gente não pode matar ninguém. Olha que interessante. Esse é alguma coisa, é consciência moral nossa. Eu sei que eu não posso matar, né? Eu lembro que quando eu era jovem, na época, eu estava numa outra igreja, numa igreja católica, na época, eu cheguei para o padre e falei, padre, mas por que em Êxodo, eu comecei a ler a Bíblia na época, né? Eu estava na igreja católica lendo a Bíblia, eu cheguei ao padre e falei, padre, mas por que aqui em Êxodo fala que nós não podemos adorar imagem? Ele falou assim, mas, meu filho, não é para você ficar lendo a Bíblia, né? Ele falou bem assim para mim, porque vocês não vão entender a Bíblia, né? Eu falei, mas está escrito aqui, né? Então, depois disso, que eu fiquei mudando os meus conceitos, né? E se lá em 20... Oi, pastor. Pode falar. Não, desculpa, Marcelo, eu ia fazer uma brincadeira. Tem muito pastor que fala isso também. Sério? Eu tô Mr. Paulo, misericórdia. Os caras descobrem os podres aí, não lê a Bíblia, não. Toninho. Oi, Marcelo. O meu pai, ele ajudou a construir a igreja católica Maria, Mãe dos Pobres, lá em Tapicirica, numa periferia, né? Sim, aí na construção ele começou a fazer muita pergunta para o padre no mutirão lá da obra. Aí o padre falou assim, olha, seu Zé, o senhor faz muita pergunta, o senhor tem que ir para os crentes. Lá é seu lugar, você faz pergunta demais, eu só me canso. Aqui não é seu lugar, você tem que ir lá para a igreja dos crentes. Mas é interessante. A gente está brincando aqui, mas assim, a gente quer deixar bem claro que eu falei aqui, mas é um fato, né? Também existem padres que incentivam a leitura da Bíblia, incentivam o estudo da palavra. Nós não estamos aqui, né? Como também existe pastor que tem medo que o fiel leia a Bíblia, senão vai questionar as heresias que ele prega lá no púlpito, né? Então, de fato, nós temos que ler a Bíblia, pede isso, né? Paulo, quando foi pregar, o apóstolo Paulo foi pregar para os bereanos, e os caras estavam conferindo na Bíblia lá se o que ele estava falando era verdade. Então, se o apóstolo Paulo exaltou os caras por isso, quem somos nós? Né? Quem somos nós? Tem que ler, sim, tem que buscar, sim. Beleza, obrigado, Marcelo, obrigado, pastor Paulo, é isso mesmo, tá? E a Bíblia, então, ela é cristocêntrica.
Então, centenas de personagens bíblicos são citados nela, mas Jesus é o personagem central das Escrituras, da Sagrada Escritura. O Antigo Testamento ele aponta para a vinda e o Novo Testamento mostra o cumprimento do que foi predito no Antigo Testamento. O pastor Paulo também falou numa aula anterior, tá? Então, ele fala do Antigo, ele aponta para a vinda de Cristo, tá? E o Novo Testamento, ele mostra o cumprimento do que foi programado lá no Antigo Testamento, tá? E o Novo Testamento, ele descreve em detalhes o ministério do Filho de Deus na Terra e a realidade de sua segunda vinda em breve. Olha, o Novo Testamento, ele fala da vida de Jesus aqui na Terra, né? E já fala da volta dele, que vai ser breve, né? Embora nós estamos falando, breve, mas já faz 2000 anos, mas é breve, né? E olha lá, é breve, tá? A Bíblia é informação clara, precisa e confiável acerca do futuro de todas as coisas. A Bíblia revela de forma incontestável como será a consumação de todas as coisas. Ela informa sobre a condenação eterna que aguarda os ímpios. Também revela a promessa de um futuro glorioso para aqueles que foram redimidos através da obra de Cristo na cruz do Calvário. De tantas coisas que possamos dizer sobre o que é a Bíblia, tudo se resume na plena compreensão da verdade de que ela não apenas contém a palavra de Deus, mas é a própria palavra de Deus revelada a nós, tá? Queridos, voltando aqui, tem mais um filme, tá? Deixa eu ver o horário aqui, vai demorar 10 minutos, agora são 8h21, passamos o complemento daquele lá, ou não? Vocês que sabem. São 8h20 agora. Pode passar? Por mim pode passar. Vou passar, gente, complemento então, tá? O que é a Bíblia? Vamos continuar nossa viagem pela Bíblia Sagrada? Neste bloco, vamos saber mais sobre o Novo Testamento, que fala sobre o que aconteceu depois da vinda de Jesus. O que são os evangelhos? É lá que encontramos a história do Natal. A história de Jesus e de seus discípulos está contada nos evangelhos. Temos 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. A palavra evangelho significa boa notícia, e é exatamente isso que eles trazem: a mensagem do amor e perdão de Jesus e a promessa de que a morte não é o fim. O nascimento de Jesus, que é celebrado no Natal, é uma das histórias mais conhecidas da Bíblia, narrada nos evangelhos. Pelo evangelho de Lucas, ficamos sabendo da visita de um anjo a Maria, que foi avisada que estava grávida de um menino, o Filho de Deus. O evangelho de Mateus nos conta como José, futuro esposo de Maria, recebeu de um anjo a missão de cuidar de Maria e do menino Jesus. Lucas nos conta que Jesus nasceu em Belém e que Maria usou uma manjedoura como berço. Mateus fala sobre a visita dos magos do Oriente e sobre a fúria do rei Herodes. Por causa disso, José fugiu com a sua família para o Egito. Os evangelhos também contam do trabalho de Jesus como pregador e os muitos milagres que ele fez durante suas andanças pela terra de Israel, especialmente na região da Galileia. Durante essas pregações, Jesus levava às pessoas sua mensagem de amor e muitas coisas que ele disse estão registradas. O que são as parábolas? Seriam o mesmo que fábulas? Vários ensinamentos de Jesus são dados por meio de pequenas histórias, chamadas de parábolas. Algumas pessoas confundem parábola com fábula, mas existe uma diferença. As fábulas tendem para a fantasia, enquanto as parábolas de Jesus são realistas, tiradas do cotidiano das pessoas. Além disso, as fábulas têm um ensinamento moral, ao passo que as parábolas de Jesus dão destaque à mensagem do reino de Deus.
Entre as parábolas mais conhecidas está a da ovelha perdida, que é recuperada pelo pastor com muita alegria. Jesus contou essa parábola para explicar por que ele se misturava com pecadores e gente de má fama, perdoando os seus pecados. Esse também é o tema da parábola do filho pródigo, que depois de gastar todo o dinheiro que recebeu como herança do pai, volta para casa triste e esfomeado. A alegria do pai, que o recebe com festa, representa a alegria de Deus, sempre à espera dos que voltam para ele. A história do bom samaritano, que não hesita em ajudar uma pessoa maltratada, foi usada por Jesus para mostrar o que é a compaixão e o que significa amar o próximo. Os evangelhos também falam sobre a Páscoa. A Páscoa celebra a ressurreição de Jesus, e esse é um dos principais temas dos evangelhos. A última parte da vida de Jesus e a maneira como ele morreu, dando a vida pelos homens, são muito importantes. A semana que antecede a Páscoa é chamada de Semana Santa. No domingo antes da Páscoa, os cristãos lembram a ocasião em que Jesus entrou em Jerusalém montado num jumentinho, enquanto as pessoas o saudavam, acenando com ramos e estendendo as suas capas no caminho. Na quinta-feira seguinte, Jesus participou do último jantar com seus discípulos e já sabia que seria traído por um deles, Judas. Jesus incomodava os líderes religiosos da época, que mandaram os soldados prendê-lo. No dia seguinte, que é celebrado como Sexta-feira da Paixão, Jesus foi condenado à morte e crucificado, junto com 2 criminosos. No domingo, amigos que visitavam seu túmulo perceberam que ele estava vazio. Mais tarde, Jesus apareceu a eles. Estava vivo outra vez. É isso que se comemora no domingo de Páscoa. Com a sua ressurreição, Jesus acabou com o poder da morte. Esta mensagem é a fonte de esperança, especialmente em momentos difíceis, como a morte de uma pessoa querida. Como continua a história depois de Jesus? O quinto livro do Novo Testamento, que vem depois dos Evangelhos, é chamado de Atos dos Apóstolos. Ele conta o que os apóstolos, como eram chamados os seguidores de Jesus, fizeram depois que ele subiu aos céus. A missão dos apóstolos era espalhar a mensagem de Jesus Cristo para o maior número de pessoas possível. Pedro foi um deles, e ele imediatamente começou a falar para a multidão que estava em Jerusalém. Muitos seguidores de Jesus foram perseguidos por causa da fé que tinham. Entre eles estava Estevão, que foi apedrejado até a morte. Talvez o maior apóstolo de todos tenha sido Paulo. Fundou muitas igrejas e escreveu muitas das cartas que estão no Novo Testamento. Acabou sendo preso e foi levado para Roma, onde seria julgado. Mesmo preso, Paulo não deixou de escrever as suas cartas com conselhos, estimulando as pessoas a manterem a sua fé, apesar das perseguições. 13 cartas que trazem o nome de Paulo fazem parte do Novo Testamento. Além delas, o Novo Testamento traz cartas escritas por outras pessoas, em geral apóstolos, que orientam e ajudam os cristãos em assuntos relacionados com a fé e a vida. Muitas são dirigidas para grupos de cristãos que viviam em diferentes lugares,
como as cartas aos Romanos, cristãos habitantes de Roma, Coríntios, habitantes de Corinto, Tessalonicenses, habitantes de Tessalônica e assim por diante. O último livro do Novo Testamento, chamado Apocalipse, foi escrito por um homem chamado João, que foi mandado como prisioneiro para a ilha de Patmos, porque anunciava a mensagem de Jesus. Ele descreve sua visão do céu e da grande batalha entre o bem e o mal, com a vitória final de Deus. Muitas ideias que as pessoas têm do céu, como uma cidade de ouro, com portões de pérolas e pessoas vestidas de branco, vêm deste livro. É difícil a gente se achar dentro da Bíblia. Com tantas histórias, tantos contadores e tantas informações diferentes, pode parecer difícil se orientar na Bíblia. Mas a maioria das Bíblias modernas é organizada de uma maneira que vai ajudar você. Nas primeiras páginas, você encontrará uma lista dos livros, indicando a página em que eles começam. Lá você encontrará números maiores para indicar os capítulos. E entre as palavras dos capítulos, você encontrará números menores, que indicam os versículos. A história do Natal, por exemplo, está em Lucas capítulo 2, versículos 1 a 20. E a do bom samaritano em Lucas capítulo 10, versículos 25 a 37. Qual é a grande mensagem da Bíblia? É difícil resumir em poucas palavras a grande mensagem da Bíblia. Ela é uma fonte de sabedoria onde podemos aprender coisas novas o tempo todo. Mas algumas mensagens se destacam. Deus é um Deus de amor. Os escritores do Novo Testamento mostram que a vinda de Jesus ao mundo foi o sinal mais claro do amor de Deus. Outra mensagem importante é que Deus quer que as pessoas vivam em paz, se respeitando e tratando umas às outras de maneira justa. A Bíblia destaca também a importância de cuidar bem do mundo em que vivemos e preservar toda a beleza da maravilhosa criação de Deus. Cabe a você, leitor curioso, encontrar suas próprias mensagens entre as histórias da Bíblia Sagrada. Boa leitura! Qual a mensagem que a Bíblia deixa para nós? Eu acho que principalmente a questão do amor e do respeito uns com os outros. Que existe alguém acima de nós. Para mim é uma revelação divina. As orientações que a Bíblia traz são para a humanidade desenvolver as suas virtudes. Uma mensagem de amor, paz e cidadania. Isso é fundamental nos dias de hoje. A tua palavra é lâmpada para guiar os meus passos. É luz que ilumina o meu caminho. Queridos, praticamente conclusão já, estamos no final já, tá? Ele fala que a Bíblia nasceu na mente e no coração de Deus. Ele se revelou, se mostrou, se deu a conhecer através dela. Só por meio dela é que você fica conhecendo as verdades consistentes de Deus. Então, não tem jeito. A Bíblia nasceu na mente e no coração de Deus, tá? Concluindo, então, ele fala que nela você conhece a personalidade de Deus, seu caráter, seus atributos e a sua vontade. Queridos, leiam a Bíblia. Lá em Mateus 22, 29, fala assim, errais, não conhecendo as Escrituras. Tá bom? Eu acho que aqui nós terminamos, tá, gente? Perdoe-me o atraso, o tempo aí, tá bom? E aqui nós vamos para a nossa finalmente. Deixa eu acender o meu. Queridos, obrigado pela paciência. Olha, hoje eu ganhei do pastor Paulo, eu acho que eu quase 1h e 34 minutos. Viu, Paulo? Tá, deixa eu só terminar aqui falando uma coisa que é muito importante, que é uma dúvida de muita gente em relação à Bíblia, né?
Pastor, qual é a melhor Bíblia? Né? Alguns perguntam, eu tenho a Bíblia tal, outro tem a Bíblia atualizada, outro tem a corrigida, outro tem a linguagem de hoje, outro tem a NVI, outro tem a Bíblia transformadora, a Bíblia da mulher, Bíblia daqui, Bíblia dali. E aí a pergunta é, mas pastor, qual é a melhor Bíblia? Né? E eu vou dizer para você, as versões bíblicas, elas são valiosas no estudo da palavra. É sempre bom, quando você vai estudar a Bíblia, fazer o seu tempo devocional, se você puder ter ao menos ali umas 3 versões diferentes, para consultar os versículos naquelas versões, que são traduções livres a partir de um texto original. Isso é saudável, né? É claro que vai haver um caso ou outro, né? Por exemplo, tem uma Bíblia chamada A Mensagem. Eu não considero ela uma versão bíblica, ela é uma paráfrase. Né? Então, já sai um pouquinho daquilo que é uma interpretação mais fiel do texto original. Então, vai ter uma coisinha ou outra, mas, no geral, as versões são todas válidas, tá bom? Então, se eu pudesse dizer para você, olha, tenha uma Bíblia na versão atualizada, uma Bíblia na versão linguagem de hoje, uma na NVI, que é uma versão internacional, se você puder ter outra na versão corrigida, porque aí você consulta e vê a beleza do texto nessas versões. É como se eu tivesse que traduzir aqui um texto do inglês para o português e desse na mão de 5 de vocês. Não seria igualzinho. Então, eu poderia enriquecer o meu conhecimento lendo todos os textos da maneira como vocês traduziram para o português, que é um vocabulário também muito rico de sinônimos, né? E é assim que funciona, tá bom? Então, quando as Bíblias são traduzidas, elas leva-se em conta a liberdade que o autor tem, que o tradutor tem, de usar sinônimos, né? Ou até dentro do limite e fazer uma interpretação, porque toda tradução é interpretativa, né? Então, é só para ficar claro essa questão, Toninho, de se tem uma Bíblia mais certa ou menos, enfim, que é uma pergunta muito comum que as pessoas fazem aí, ok? E você pode ter Bíblia de estudo, mas lembra, Bíblia de estudo, aquelas que vêm com um monte de coisa escrita embaixo, né? Aquilo é a opinião do autor. Aquilo não é inspirado. Inspirado é o texto bíblico, tá bom? O que vem depois são pessoas, óbvio, homens de Deus, homens que se estudam, mas são falhos, são pecadores, não são autores bíblicos que foram movidos para escrever escritos inspirados. Eles são comentários deles, né? Maneira como eles entenderam o texto e estão sugerindo ali interpretação e aplicação dele. Então, não coloque o mesmo peso para a nota de rodapé, para essas questões de Bíblia de estudo, para o próprio texto bíblico. Porque uma vez eu estava dando aula, o irmão falou, não, pastor, mas eu estou vendo aqui na minha Bíblia que não é bem isso que você está dizendo, não. Né? Tudo bem, claro, eu posso errar também, mas eu falei, mas como assim, irmão? Ele falou, não, está escrito aqui, ó, a pessoa está dizendo isso e isso. Falei, mas isso é a nota de rodapé, é o autor da sua Bíblia que está dizendo isso, né? Ele falou, né, mas está na Bíblia, pastor. Pois é, mas ele não estava entendendo isso. Era um autor que estava fazendo um comentário numa Bíblia de estudo. Não era o texto inspirado. Tá bom? Então é só esse detalhe que eu quero deixar claro aqui também para vocês. Obrigado, Toninho. Obrigado, pessoal. Muito obrigado mesmo pela ajuda. Vamos tirar foto, depois eu oro para encerrar. Pode ser, pastor Paulo? Vamos tirar aquela foto. Todo mundo aqui, então, gente? Isso, agora é o melhor momento. Vamos tirar foto, cara. Isso aqui a gente manda lá para o grupo dos pastores, para saber quem está na sala. Opa! Olha, vou apertar aqui. Cadê eu? Ah, tá. Cadê o display? Beleza, ó o sorriso, hein? Beleza. Mazé, obrigado. A Mazé colocou no grupo lá alguma coisa sobre esse sinótico. Obrigado pela ajuda, Mazé. Olha, gente, isso é bom. Imagina, disponha. Nos ajudam lá, tá? É que eu fiquei curiosa também, aí eu fui pesquisar. E como o irmão fez o questionamento, aí eu gostei. Obrigado. Muito bom. Vamos orar. Eu vou orar pela Dani também, na realidade, pelo pai dela, que está internado com Covid, tá? E a dela está internada. A avó dela não falou se é Covid, mas é problema de coração, tá? Então, eu vou pedir por isso também, tá? Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, mais uma vez eu quero te agradecer por esse tempo que nós passamos aqui na sala de aula, Pai. Muito obrigado pela estudo sobre a Bíblia, Pai. Que nós possamos realmente entender e compreender e, como o pastor Paulo falou, de também ler a Bíblia, Pai. Muito obrigado, Senhor Jesus. Eu quero colocar no trono da Tua graça também a vida da Dani, Pai. Visita ela,
acalma o coração dela, conforta o coração dela, Pai. Nós queremos pedir a cura do pai dela, meu Pai. Mas o Senhor é que sabe todas as coisas. Nós queremos descansar, que o Senhor fará o melhor, meu Pai. Também te peço pela avó dela, meu Pai, esteja visitando. Pai, seja com cada pessoa que tem um ente querido doente, meu Pai. Sabemos que isso dói para a gente, nos mexe, mas queremos pedir o clamor por essa nação, Deus. Visita nossos governantes, em especial o nosso presidente Jair Bolsonaro, visita o nosso governador João Dória, o nosso prefeito Mário Covas, Pai Bruno Covas. Deus, cuida de nós, meu Pai. Dá sabedorias a ele, que possam realmente fazer a tua vontade, Pai. Para com o jogo político que o povo está sofrendo, Pai amado. Cuida de cada um de nós. Nós oramos por esse tempo em nome do teu Filho amado. Amém.